Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Chegamos ao final deste mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e eu gostaria de terminar com uma mensagem bastante positiva, trazendo um testemunho de fé, vindo de um lugar bastante inesperado. Porque hoje em dia a propaganda, não a realidade, mas a propaganda é essa, que aquele evangelho, aquela doutrina celestial pregada por nosso Senhor Jesus Cristo aos pequeninos, é uma coisa repugnante às pessoas de ciência, às pessoas de conhecimento. Quanto mais inteligente se fica, essa é a propaganda, não é a realidade. Quanto mais inteligente se fica, mais distante a pessoa fica do evangelho, das verdades reveladas por Deus, dos mandamentos, das doutrinas da Santa Igreja, mais afastadas. E porque se vende essa ciência vã, soberba, falsa, como sendo a verdadeira ciência. Mas não é, de modo algum. E nós temos aqui um testemunho de fé, uma confirmação, vinda de uma pessoa que tem uma certa credencial no campo científico. Eu me refiro a este senhor que aparece aqui na tela, esta é a sua conta no X, antigo Twitter. O seu nome é Yang Hun Kim. Dr. Kim é da Coreia do Sul, tem 36 anos e é executivo de uma empresa chamada NeuroStory, que desenvolve soluções para a saúde cerebral, combinando inteligência artificial, tecnologia avançada e neurologia. Então, muito interessante o trabalho que ele faz, mas ele é principalmente conhecido por uma outra coisa, por ser o detentor do maior QI já registrado. QI é a abreviação para quociente de inteligência, um teste que mede numericamente quão apta intelectualmente uma pessoa é. O QI mundial gira em torno de 90 a 110. Aqui no Brasil é algo em torno de 83 e 87, segundo as nossas pesquisas. Mas Dr. Kim possui um QI gigantesco comparado à média, 276 de QI. Algo impressionante, e ele salienta isso quando ele vai dar o seu testemunho de fé muito impressionante e recente, na verdade, foi nesse mês de junho, por isso eu falo aqui, temos um triunfo do Sagrado Coração de Jesus. Nesse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, nós vemos como ele foi conquistado de uma maneira muito forte por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fica evidente nos posts que eu separei aqui, para ler para vocês e comentar brevemente. Então, a primeira postagem que saiu no dia 18 de junho desse ano de 2025, então é algo recente ainda, ele afirmou o seguinte: como detentor do maior recorde mundial de QI, acredito que Jesus Cristo é Deus, o caminho, a verdade e a vida. Essa foi a primeira declaração pública que ele fez. Como vocês podem ver, a repercussão foi grande. Podemos ver aqui quantas repostagens, 50 mil repostagens, 300 mil gostei, 22 mil pessoas salvaram e aqui 2 mil, parece 2 mil comentários. Admite como comentário apenas pessoas verificadas. Se fosse mais aberto, com certeza haveria muito mais comentários. Então, alcançou uma grande repercussão. Por quê? Porque isto aqui é um testemunho que entra em contradição com a narrativa, com a mitologia, com a falsidade, com a propaganda que desde o século XVIII os iluministas, que na verdade são luciferianos, os diabólicos inimigos da religião, começaram a pintar, a desenhar para caluniá-la, sendo que nós sabemos as grandes mentes católicas que se desenvolveram ao longo da história, grandes cientistas, grandes filósofos, eminentes teólogos, pessoas de imensa erudição, que desenvolveram esse pensamento, e a própria igreja sendo promotora das ciências. De onde é que nos vem
as universidades, se não da própria Igreja Católica, das escolas monásticas, que depois se foram desenvolvendo nas universidades, o conhecimento científico desenvolvido aí na Idade Média e que nós vemos muito bem aplicado à teologia na Suma Teológica de São Tomás, também nas suas obras filosóficas e pesquisas posteriores de outros pensadores cristãos. Então, sabemos que isso não é a verdade, né? Mas essa notícia é uma confirmação disso para as pessoas mais simples ou até que se deixam levar por essa falsa história, por essa invenção, por essa calúnia, na verdade, contra a igreja. Parece que se repete aquela história que nós vemos, os falsos juízes, né, no livro de Daniel, se conta no Antigo Testamento, aqueles falsos juízes que se combinam para caluniar a Susana, né, e aí de repente surge o profeta Daniel e mostra, né, como eles eram cúmplices e estavam a acusar falsamente, a caluniá-la. E o mesmo acontece com a igreja, como São Francisco de Sales coloca na sua obra Controvérsia Católica, né, referindo-se nesse caso aos protestantes. Mas vamos continuar, que está muito interessante isso aqui. Ele vai além, ele vai muito além dessa afirmação, né, e aprofunda o que ele diz aí nas postagens seguintes. Então, em uma outra postagem, ele irá dizer o seguinte: como detentor do maior recorde mundial de QI, concluo que Jesus não é um mito, mas uma pessoa histórica real, e seu evangelho se baseia em evidências históricas inegáveis. Isto é uma coisa, meus caros, que, como digo, qualquer pessoa que estudou, até de uma maneira superficial, os documentos históricos que nós temos, e mesmo uma análise interna dos próprios evangelhos, se quiserem, né, podem ver isso na nossa Bíblia Católica comentada, no nosso site controversiacatólica.com, ali tem notas de rodapé falando um pouco sobre essa questão. Nós percebemos a idoneidade, né, dos apóstolos de Cristo, como é genuíno aquele testemunho, e tantas outras coisas que nos levam a inferir, né, a veracidade das Sagradas Escrituras e ainda mais a existência histórica de Nosso Senhor, que não só está nas páginas dos autores cristãos da mais remota antiguidade, mas também até mesmo nas páginas dos inimigos, sejam pagãos, sejam judeus, né, judeus talmudistas, anticristãos, né, posteriores à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, todos afirmando, né, a existência histórica de Nosso Senhor. Então, o que ele está dizendo aí, claro que tem todo o respaldo, mas não é tanto a mensagem, mas é quem está dizendo, né? Por isso que ele se apresenta dessa forma, o detentor do QI, é algo importante. Por quê? Porque reafirma, né, aquilo que nós, graças a Deus, né, sabemos da veracidade do Evangelho para um público, né, seduzido, enganado, iludido por essa propaganda que nós sabemos, né, iniciada pela maçonaria, pelas sociedades secretas contra a religião católica, né, e sua dominância na sociedade civil. Então, eles queriam de qualquer forma expulsar, e eles tentaram. Primeiro pela calúnia, né, e depois que geraram tamanha hostilidade em certas fileiras contra a religião católica, aí depois eles partiram para a guilhotina, partiram para os massacres, partiram para as perseguições propriamente ditas, que é o que nós vimos nas revoluções, a partir da Revolução Francesa principalmente, né, em 1790, né, a 1789 em diante. Bem, então, temos aí mais esse testemunho, e depois ele vai aprofundar ainda mais. Como detentor do recorde mundial de QI, analisei todas as ideologias e filosofias. Concluí que somente o cristianismo oferece uma solução lógica e sólida para o problema do mal, do sofrimento e da salvação. Conclusão semelhante chegou Santo Agostinho. Santo Agostinho é uma das pessoas que escreveu o tratado sobre o mal, não é? De autores cristãos que assim o fizeram, e Santo Agostinho tem todo um histórico, né, de conversão, como muitos de vocês sabem, é relatado no livro Confissões, e Santo Agostinho se colocava muito essa problemática do mal. Por um tempo ele foi da escola dos maniqueístas, não é? Uma seita, e até o momento que ele chegou, né, assim como este senhor agora, o Dr. Kim, né, chegou à conclusão
através das Sagradas Escrituras, né, de como que a verdadeira solução, né, para esse problema está na religião cristã. Muito bem. Vamos avançar aqui. Ele também continuará falando sobre a sua situação, quer dizer, como ele foi, ao conhecer Jesus Cristo, como ele, inclusive, né, não só a saúde da mente, não só a mente foi sanada desses mitos e dessas narrativas falsas, anticristãs, esses preconceitos, mas até mesmo também foi sanada de problemas psicológicos. Por quê? Porque temos alma. E a nossa alma, como diz Santo Agostinho também, é uma alma que tem sede, necessita de Deus. E a falta de Deus na alma, ela gera não só os problemas decorrentes da falta de fé, uma falta de um conhecimento verdadeiro, né, o caminho verdadeiro para a salvação, mas até mesmo a pessoa se perde, né, em si mesma e adquire esses problemas psicológicos e todas essas coisas, não é, que nós não vemos, né, de ordinário em pessoas que estão iluminadas, né, pela fé, ou se essas pessoas são acometidas dessas coisas, a fé é o remédio, é o poderoso auxílio, né, para que elas tenham a consolação, tenham a fortaleza, tenham condições de enfrentar essas dificuldades. E é isso que ele vai colocar aqui, então. Ele fala aqui na tradução, novamente, né, se apresentando, como recordista do QI. Eu tinha depressão grave e transtorno de ansiedade. Cheguei a tentar tirar a minha vida, mas quando conheci Jesus, tudo mudou. Ele me curou e me libertou. Sou a prova viva de que Jesus é Deus. Ele é o único caminho. E aqui podemos voltar a essa nossa bela temática do Sagrado Coração de Jesus. Eu até vou trazer a câmera para cá novamente, né? Nossa câmera principal, porque esse mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus e é o mês, né, de maneira particular, que nós refletimos sobre o amor de Deus. Como é grande o amor de Deus por todos nós, né? Pela igreja, mas por cada um de nós. Como Jesus Cristo nos ama. Isso é simbolizado no seu Sagrado Coração. Aí eu publiquei recentemente também, lancei aqui no canal essa obra aqui, o Sagrado Coração de Jesus, de um santo, né? São João Eudes. Uma pessoa muito sábia e muito devota ao Sacratíssimo Coração de Jesus, uma das primeiras pessoas a falar em um tratado sobre o assunto. É uma obra que contém também meditações, outros exercícios de piedade, também a bula de canonização do santo e a encíclica do Papa Pio XII sobre o Sagrado Coração. Tudo aqui nesta obra, né, que podem adquirir comigo via WhatsApp, se quiserem, conhecer um pouco mais sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, praticá-la e também, mediante isso, apoiar o nosso trabalho aqui no Controvérsia Católica. Desde já, muitíssimo obrigado. Então, é importante, né, esse testemunho dele, né, mostrando a eficácia da religião cristã até mesmo para esses problemas de índole psicológica. Continuando, né, ele mais uma vez enaltecendo a religião cristã, a pessoa com o maior QI do mundo. Dessa vez nem assim se apresenta, me parece, ele apresenta no final, né, diz assim: acreditar nos milagres de Jesus é a mais alta forma de inteligência. Eu até poderia atalhar e dizer assim: crer é a mais alta forma de inteligência, porque crer é crer em quem? Crer em Deus. E digo mais, é crer a Deus. Né? Crer a Deus, que sabe muito mais do que nós, é ter acesso a um conhecimento que homem nenhum pode ter. Então é você obter uma inteligência, uma informação, uma verdade que é inacessível ao homem, é a revelação, não é algo que é revelado. Então, bem-aventurado, disse Nosso Senhor, aquele que crê, porque aquele que crê, de fato, tem acesso a verdades que foram ocultadas a sábios, a pessoas muito mais capazes do que nós, que na verdade, simplesmente por serem homens, por mais inteligentes, por maior que seja o QI, etc., jamais vão ter acesso a esse caminho, a essa verdade, a esta vida, né, que nós recebemos pela fé. Então, só Cristo, né,
Deus e homem verdadeiro é que realmente viu a Deus face a face. Então, somente Ele pode nos comunicar a verdade. Nessa matéria, não há nenhum outro que pode nos mostrar o caminho verdadeiro, a verdadeira doutrina, a doutrina sagrada, a doutrina mais elevada, né, que não é dada a conhecer a nenhum homem, né, senão ao homem Deus. É por isso que ele desceu do céu, encarnou-se no seio puríssimo de Maria, para nos revelar essa verdade. Então é para isso, para nos mostrar o caminho da salvação e ainda nos salvar, não é? Nos redimir. Então, crer é o ato mais elevado, de fato, da inteligência. Na verdade, é a inteligência no seu máximo. Né? E é por isso também que a Sagrada Teologia é a maior das ciências. Né? E a maior satisfação para o homem contemplar, né, as verdades de Deus. Então, o estudo da Sagrada Teologia é o cume, o ápice do conhecimento, né, que um ser humano pode adquirir. Claro que não vai adquirir por meio meramente das suas especulações, mas adquire à luz da revelação, que é uma luz superior à luz da razão. Está muito interessante isso aqui. Nós selecionamos também mais algumas postagens do Dr. Kim, o detentor recordista aí do maior QI de número 276. Ele também vai falar sobre o céu. Olha que interessante. Ele diz assim: o céu é a única conclusão racional, porque somente no céu a mente humana pode encontrar significado eterno e a justiça perfeita pode ser cumprida. E é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, quem garante ambos. Então, novamente, a partir da problemática do sofrimento e também a própria concepção natural que temos de justiça, né? Isso tudo nos leva, né, o entendimento desta perfeição da justiça, né, que é uma coisa invisível. Justiça não é uma coisa que se vê andando para lá e para cá. É uma virtude e uma virtude que não se está em posse plena aqui nesta terra, como nós podemos ver, né? Quer dizer, é necessário, é forçoso, né? A mente humana aspira por isso, né? Por um estado de verdadeira justiça, que também se identifica com de santidade, né? E também aquele gozo, né? aquela glória eterna. Né? E ao mesmo tempo ele fala do céu, mas também brilha a justiça de Deus no purgatório e no inferno. Isso é muito importante. São João Eudes, nessa obra aqui, ele vai falar sobre isso. O amor de Deus chega lá também, né? Na sua justiça, brilhando também nesses ambientes. Em tudo o que ocorre, se glorifica a Deus nosso Senhor e se reconhece a grandeza da sua obra. É uma daquelas razões, aquelas vias de São Tomás para Deus, né? Quando nós vemos a partir dos graus de perfeição, quer dizer, deve haver um grau maior de perfeição. Isso nós encontramos em Deus, não é? E onde está Deus? Deus está no céu, né? E é ali, junto de Deus, que nós devemos querer estar, como coloca ali o Dr. Kim. É uma necessidade para o homem estar junto de Deus. Então nós devemos responder a isso. É isso que ele tenta fazer também. Aí se coloca muito disposto a trabalhar agora, né, pela religião cristã, né, a partir do que ele entendeu, claro, né, a partir do que ele sabe. É uma pessoa recém-convertida, então nós entendemos que existe ao mesmo tempo um grande entusiasmo, né, mas também uma grande simplicidade, aquele conhecimento mais geral, né, daquela exposição que ele teve do cristianismo. Nós sabemos que na Coreia do Sul é muito forte a presença do protestantismo, então não admira, né, que nós vemos esses tons aí, essa visão, né, já, né, no pensamento preliminar dele, né, enaltecendo a Sagrada Escritura e somente a Sagrada Escritura e coisas desse tipo, né, mas não deixa de ser, vindo de onde vem, né, um testemunho eloquente da veracidade do dogma católico. Continuando, né, como aquele que detém o maior QI, né, ele diz que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus perfeita, eterna e final. Portanto, a Bíblia não precisa ser atualizada, o mundo precisa se atualizar. Então, aqui afirmando o dogma católico da inerrância bíblica, quer dizer, não há erros
mesmo históricos na Sagrada Escritura. Ela é inspirada por Deus, então o autor primário da Sagrada Escritura é o Espírito Santo. Tá? Então, por conta disso, por ser uma obra de Deus também, não contém erros. Nós católicos, da mesma maneira, né, aplicamos isso a uma outra obra de Deus. Né, isso lhe falta enxergar ainda ao Dr. Kim. Isso talvez nós podemos levar até ele, se nos for possível. Né? Tem uma outra obra instituída por Deus na Sagrada Escritura e que partilha dessa perfeição, é a própria igreja. A igreja é esposa sem mancha, como o apóstolo fala na Sagrada Escritura. Então, nós temos esse complemento, quer dizer, além da Sagrada Escritura, nós temos o magistério infalível da Igreja Católica, que não só guarda a Sagrada Escritura, mas a transmite, a interpreta de maneira infalível, e esse intérprete é necessário. Não é? Não só por uma questão de unidade, mas por uma questão de preservação do depósito da fé, preservação da verdade. Então, isto é algo que ele, com o seu QI altíssimo, tem também que se deparar, né, assim que chegar ao conhecimento dessas coisas. Continuando, também, como detentor do maior recorde mundial de QI, quero dedicar minha vida às igrejas ao redor do mundo, que levam muitas almas a Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, nós percebemos nessa pessoa toda a sinceridade, toda a boa vontade, né, toda a abertura, né, para empreender esse trabalho de anunciar Jesus Cristo. Isso é muito positivo, desde a posição que ele está e que ele sempre gosta de colocar, né, como a pessoa que detém o maior QI, é realmente muito favorável e que ele possa chegar, né, a participar aí de podcasts, intervenções, e dessa forma trazer mais e mais pessoas para a religião, removendo, né, essas vendas do preconceito, todas essas narrativas falsas sobre a nossa santa religião. Continuando, né, ele também pede para as pessoas indicarem igrejas fiéis. Né? Então veja que é uma pessoa que já entende que existe um cristianismo verdadeiro e existe um cristianismo falsificado. Não é? Então, o que falta só para essa pessoa? Né? Falta alguém que indique o caminho para ele. Né? Então, oxalá nós possamos ajudar de alguma forma nesse sentido, conseguir entrar em contato com ele, né, e falar com ele a respeito dessas coisas a partir da nossa perspectiva católica. Bom, avançando, ele fala das consequências. Então, uma vez que você se declara realmente cristão, é muito engraçado, né? Que parece que antes disso nós não temos inimigos, nossa vida é muito tranquila. Né? O diabo não tem muito trabalho porque nós já somos dele. Agora, quando nós nos consagramos a Jesus Cristo, quando nós oferecemos o nosso coração a Jesus, aí então o inferno realmente vem para cima. Né? Vem para cima de nós e surgem hostilidades, surgem perseguições, e é isso que ele atesta aqui, que é uma experiência muito comum a todos nós. Né? Ele diz assim: agora estou sendo severamente perseguido simplesmente porque confessei Jesus como Senhor. Já recebi até ameaças de morte. Mas não vou ficar em silêncio. O mal jamais vencerá, porque Jesus é Deus e ele já venceu. Detentor do recorde de QI mais alto. Este aí é o Dr. Yang Hong Kim. Muito bem. E, para terminar, algumas outras peculiaridades aqui das afirmações dele. Ele fala também de alguns outros assuntos, que são assuntos normalmente utilizados ou para impugnar a Sagrada Escritura. Eu estou me referindo aqui à questão da evolução, então, que é utilizado para fazer um antagonismo com aquilo que está no livro do Gênesis sobre a criação. E ele, né, do alto de seu QI 276, irá afirmar o seguinte. Aqui eu vou ler a tradução para vocês. A evolução não é observável, repetível ou demonstrável. Isso não é ciência, é mitologia. A revelação bíblica da criação é a única verdade que se mantém. E em um outro lugar, ele também vai dizer que
a evolução, a teoria da evolução, né, como é dita, é uma fraude. Ele vai usar o termo em inglês scam, né, que é fraude. Então, bastante convicto também, né, de que a evolução é uma falsa narrativa usada para desacreditar o Evangelho de Jesus Cristo. E para terminar, ele fala de um tema bastante polêmico, né, nesse mesmo. Na verdade, não tem nada de polêmico, tá? É uma questão de algo óbvio, né, mas que, novamente, né, nesse intento de subverter a moral cristã, os bons costumes, a moral natural, na verdade, nem estamos falando aqui de moral cristã revelada por Deus, mas algo que está nos códigos civis de todos os povos ao longo da história, né? E não se conhece exceção, mesmo nos povos, como, por exemplo, entre os gregos e os romanos, onde havia essa desordem, né, da sodomia, mesmo nesses povos, os filósofos, raciocinando à luz da razão, né, não a partir dos mitos e falácias, né, daqueles povos, mas raciocinando à luz da razão, eles percebiam a desonestidade e a desordem que há na sodomia, né, como isto é algo verdadeiramente contra a natureza. Né, no entanto, a Sagrada Escritura, né, para aqueles com a cabeça mais fraca, que não conseguem entender coisas como grama é verde, céu é azul, coisas assim, ou que são facilmente enganados por narrativas, né? Então a Sagrada Escritura é um escudo, uma proteção, a proteção da razão humana contra as loucuras, né, dos pervertidos e depravados, né, que posam como intelectuais, inteligentes, ou seja o que for. E aí vem o nosso recordista do QI mais alto do mundo, né, para dizer isso aqui. Né? Não gosto dessa palavra, prefiro dizer sodomia, mas vamos dizer o que ele disse. Né? Homossexualidade é pecado, sem desculpas, sem concessões. A Bíblia é clara. Então, esses são os posts que eu separei para vocês, para esse vídeo. Eu acredito que podemos chamar, né, esse fato aqui que nós trazemos e todas essas afirmações desse senhor, do Dr. Kim, né, tudo isso reafirma muitas das coisas que a igreja sempre disse, né, mas agora para um público mais amplo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, que muitas pessoas que têm um bloqueio, talvez por conta desse engano, né, dessa falsa ciência, essa soberba, na verdade, dessa desordem mental, acabam indo pelas aparências, né, de pessoas muito bem apresentadas, que querem se colocar como representantes da ciência, etc., etc., né, mas que não tem metade do QI do Dr. Kim, né, dizendo bobagens aí na internet sobre a religião cristã. Então, isso recebe um duro golpe agora com isso, e por isso nós vemos um grande triunfo do Sagrado Coração, ao qual todos nós devemos procurar nos conformar, porque é o amor de Deus por nós. E nós devemos pagar a este amor com amor. Então, que não fiquemos no mês de junho, mas que procuremos, né, de maneira consistente, né, viver essa devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus e buscar conhecer, perscrutar, né, ser um coração com Ele, para também participar, né, desse grande tesouro que é o coração de Jesus, né, tesouro da sabedoria e da ciência, como a própria ladainha do Sagrado Coração coloca. Né? Então, que assim seja. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.